Boa noite. Nesta última terça-feira, fãs protestaram em frente ao famoso hospital na metrópole de São Paulo, clamando pela troca de profissional médica que atenderá a apresentadora Clara Huck. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo traz uma nova visão acerca do direito ao esquecimento. E no Dia Internacional dos Direitos Humanos, você entenderá a importância dos novos direitos que vêm surgindo em nossa sociedade. Agora, no Jornal da Meia-Noite. Exclusivo. Você acompanhará agora a saga de uma audiência que visava garantir ou não o direito da médica Beatriz Brito de ser esquecida. Uma suposta imprudência médica há 5 anos, a qual já foi comprovada que não ocorreu, lhe causa problemas até hoje. E agora, após manifestações contra a profissional, ela decide buscar o direito ao esquecimento do fato ocorrido e, assim, conservar a sua carreira profissional. Mas, afinal, os direitos humanos estão sendo violados com isso? O que podemos esperar do futuro? É o que você vai descobrir agora. Em novembro de 2016, a cirurgiã-geral Beatriz Brito foi acusada de imprudência médica por supostamente causar a morte do cantor Caio Maia durante uma cirurgia de retirada do apêndice. À época, a família do falecido iniciou um processo na justiça contra a médica para acreditarem que a mesma era responsável pela morte do cantor, uma vez que era encarregada do centro cirúrgico. Mas, ao longo do processo judicial, ficou confirmado que a morte do paciente ocorreu por causas naturais e que a profissional não tinha como prever ou ter controle do imprevisto que levou à morte Caio Maia. Desde então, mesmo com a comprovação de sua inocência, a médica sofre constantes ataques na internet e em diversos veículos de informação devido à suposta imprudência cometida, e sua carreira profissional vem sendo afetada de forma absurda. Em 2020, saiu a notícia de que a doutora Brito realizaria uma cirurgia bariátrica da apresentadora da TV Globo, Clara Huck. Porém, devido à má fama da profissional em decorrência da falsa acusação de imperícia, os fãs fizeram manifestação em frente ao hospital em que a apresentadora estava internada, clamando pela troca da médica que realizaria a cirurgia, uma vez que os escândalos que a doutora Beatriz estava envolvida contribuíram com a insatisfação dos fãs por prezarem pela vida de Clara, mesmo que todas as acusações sejam falsas. Na manhã desta sexta-feira, ocorreu a audiência que buscava obter o direito ao esquecimento de Beatriz, em que os veículos de informação deveriam ficar proibidos de mencionar tal acontecimento e nem mesmo citar o nome da médica, uma vez que isso prejudicava ainda mais a carreira profissional da doutora Brito. Conversamos com a advogada Maria Costa, que representa a médica no caso. Ao ser denunciada por supostamente ter causado a morte de um de seus pacientes, a minha cliente se viu na obrigação em passar por todo um trâmite processual para receber a absolvição devida na sentença proferida. Na época, pelo caso tratar-se de envolvimento de personalidade pública, recebeu uma quantidade extrema de visibilidade, fazendo com que o fato tornasse o assunto favorito entre os fãs e as manchetes. Agora há um novo agravante, responsável pelo novo caso, certo? De fato, o novo envolvimento em cirurgia de idêntica visibilidade tornou-se sim um agravante quando, no processo que antecede a cirurgia, a própria paciente, novamente personalidade pública, resolveu compartilhar com seus seguidores mais sobre o procedimento e a equipe médica que auxiliaria todo o processo. E com isso, houve a exposição do nome da doutora como cirurgiã responsável. Porém, não havia iminência da possibilidade do passado afetar a atual situação pela simples vinculação de seu nome. Quais fatos despertaram o desejo de intervenção e, claro, o contato com seus representantes jurídicos? Mediante a postagem, os comentários proferidos por fãs
e as manchetes sensacionalistas voltaram a fazer parte da vida da minha cliente. Então, o que começou sendo apenas uma postagem de uma blogueira tornou-se numa sequência de atos que interferem na vida pessoal e profissional de uma pessoa. Por que é fundamental, no caso, o direito ao esquecimento? Bom, a repentina e indesejada exposição que veio com o fato reacendeu na comunidade a imagem de ser assassina, fomentada em caso já lançado em julgado. Não obstante a isso, causou inúmeras mudanças em sua rotina, em seus hábitos e trouxe incertezas pela parte dos seus pacientes na sua função, no seu trabalho. Então, espera-se que com o desenrolar do processo se devolva o até então violado direito à paz, o anonimato e a privacidade, tanto profissional quanto pessoal. A legislação brasileira, com ênfase ao artigo 748 do CPP e em decisão proferida pelo STJ, entende que os réus condenados ou absolvidos por ter cometido crime têm direito ao esquecimento. Então, se a legislação prevê que condenados que já pagaram suas penas têm direito à exclusão da folha de seus antecedentes e dos seus registros de condenação, logo, com maior razão, aqueles que foram absolvidos não podem continuar nesse estigma. Então, estes têm o direito de serem esquecidos. Conversamos ainda com a doutora Brito, quem estava ainda abalada com a proporção que todas as notícias falsas tomaram. Ela falou brevemente com nossa equipe sobre como ela acha que toda esta situação tem afetado sua carreira. Então, essas duas áreas, infelizmente, foram bastante afetadas. Toda essa repercussão na mídia e no âmbito de trabalho trouxeram consequências extremamente negativas para esses dois lados. Do lado profissional, eu venho sofrendo uma certa discriminação, lá. Os meus colegas de trabalho não falam mais comigo, não me auxiliam mais, estão me impedindo de realizar procedimentos médicos, dos quais, desde quando eu ingressei na medicina, eu fui apta de realizá-los. Do lado pessoal, eu venho sendo alvo de ataques e ameaças nas redes sociais. As pessoas pedindo a minha suspensão médica, algo que eu sempre batalhei e sempre priorizei na minha vida, pedindo a minha condenação e até a minha morte. Então, realmente está sendo uma situação extremamente difícil de lidar. Eu percebi que a situação já estava indo muito longe quando ousaram me privar do exercício da minha profissão. Já havia sido dada a sentença final, da qual fui absolvida, mas as pessoas não paravam de me tratar como se eu fosse culpada. Faziam várias manifestações, não importando o local nem o momento. Então, nada mais certo e justo do que eu recorrer à justiça para me ajudar mediante toda essa situação. As notícias veiculadas diariamente pela imprensa é uma fonte inesgotável de informações, de livre acesso e que possui tempo e espectadores ilimitados, contribuindo para uma espécie de descontrole dessas informações. O direito ao esquecimento é um novo direito que vem surgindo e que busca, como o próprio nome já declara, esquecer algum acontecimento. Ele só é permitido em casos específicos, mas é um direito que entra em choque com a liberdade de expressão e de imprensa, pois proíbe a livre demanda de informações nos casos específicos. O debate sobre esse assunto chegou ao Supremo a partir de um caso ocorrido em 1958, quando uma jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de estupro, seguida de homicídio no Rio de Janeiro. Dessa vez, a médica busca o direito de que todas as informações acerca de um erro médico que ela não cometeu, mas que muitos veículos de informação insistem em veicular seu nome com o fato, sejam apagadas e que sua vida profissional e pessoal possam voltar à normalidade.
Por ser um assunto que não possui ampla divulgação e que a população não tem conhecimento de tal direito, antes da audiência e da sentença final, buscamos a opinião popular para entendermos como a sociedade brasileira interpreta um caso como esse. Sobre a sentença final, conseguimos uma entrevista exclusiva com a juíza responsável por ela, quem explicou o motivo do provimento parcial do caso e sobre como esse direito ao esquecimento, que é considerado novo no ordenamento jurídico brasileiro, deve ser tratado. Hoje, sexta-feira, dia 15, tivemos o julgamento do caso da médica Beatriz Brito, que veio em nosso tribunal em busca do direito ao esquecimento. Anteriormente, já passando em nosso recinto, com questões envolvendo imperícia médica e a mesma sendo absolvida. Então, hoje, sua advogada veio em pleito pedindo o direito ao esquecimento, tendo em vista diversos problemas em âmbito profissional e social que a profissional se envolveu recentemente. Então, é importante a gente salientar que as notícias de cunho difamatório e prejudicial, além de falsas, prejudicaram bastante a vida da médica e ela atualmente veio em audiência pedindo direito ao esquecimento. E esse direito ao esquecimento nada mais, nada menos seria do que essas notícias retiradas de site para a vida da cliente, da advogada, voltar ao normal de certa forma. Então, o julgamento se deu de forma que somente notícias prejudiciais e de cunho difamatório, falsas, seriam retirados das plataformas midiáticas, tendo em vista que, como o caso anterior, se passou com uma pessoa de grande nome, uma pessoa que se envolvia com a mídia, se torna necessário ter notícias sobre o caso que levaram ao seu óbito. Entretanto, notícias essas somente de cunho verdadeiro. Então, foi retirado, será retirado, o que não for retirado passará por uma multa de todos os sites e plataformas midiáticas, informações que a médica Beatriz Brito se envolve de forma prejudicial e falsa. Então, todas essas notícias serão retiradas e esperamos que sua vida passe por melhoras e a gente espera que o resultado dessa audiência tenha sido satisfatório para todas as partes. Quando a gente pega o direito à liberdade de expressão, que foi preservado com notícias sobre o caso ainda sendo veiculados e direito da médica sendo constatado e presente. Então, é isso. Embora a sentença não tenha sido a mais ansiada pela defesa da médica, uma vez que eles buscavam a exclusão total de todas as notícias que envolvessem o caso, a advogada Maria Costa expressou seu contentamento com o direito à privacidade de sua cliente, agora que o nome da mesma não deve ser veiculado com o fato passado, em que a mesma já havia sido absolvida das acusações. Ainda sobre o tema direitos humanos, conseguimos uma breve entrevista com as doutoras Auricélia Mello e Diná Ferraz, que irão discorrer um pouco sobre o caso em questão. Vamos conferir. O direito ao esquecimento é considerado por muitos um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Trata, portanto, da possibilidade de desconsideração e abstração de fatos vexatórios ocorridos no passado de determinada pessoa, entendidos como danosos à índole e à privacidade do indivíduo. Desse modo, o direito ao esquecimento, na sua origem, visa proteger o criminoso que cumpriu a sua pena e precisa, portanto, ter a oportunidade de se reabilitar, de se reinserir na sociedade sem mais o peso desse passado, uma vez que ele já cumpriu a sua pena. Nós temos na nossa justiça vários casos emblemáticos em que se recorreu o direito ao esquecimento, a aplicação do direito ao esquecimento, como o caso Aida Cury, o caso da chacina da Candelária, o caso da Xuxa, da Daniela Pérez, em que as vítimas pedem que seja utilizado, empregado pelo Poder Judiciário, aplicado pelo Poder Judiciário, o direito ao esquecimento. Na maioria, segundo o entendimento
do STF, da Suprema Corte, o direito ao esquecimento não pode mais ser utilizado de forma geral. Mas, nos casos em que houver excessos ou abusos do exercício da liberdade de expressão e de informação, como deve proceder o Poder Judiciário? Segundo o STF, nesses casos deverão ser analisados caso a caso, levando em conta os parâmetros constitucionais, com o objetivo, portanto, de sempre proteger a honra, a imagem, a privacidade do indivíduo. E foi olhando a Constituição e a realidade atual que o STF também, levando em consideração a proteção da memória, principalmente social e histórica da sociedade brasileira, é que o direito ao esquecimento deve e tem que ser aplicado com muito cuidado e sempre levando em consideração caso a caso e os parâmetros constitucionais. Então, eu espero que com essas informações eu possa colaborar com vocês para chegarem a um resultado do caso que vocês irão estudar do Flávio Toledo. Um beijo e um abraço a todos. Olá, pessoal. Então, eu estou aqui a convite da Safira para falar um pouquinho sobre o direito ao esquecimento. Olha, embora tenhamos um julgado recente em que o STF, ele decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a nossa Constituição, eu entendo que várias lacunas restaram acerca desse julgamento. E isso vai provocar discussões assim, bastante acaloradas ainda. Pois bem, pessoal, olha, no primeiro aspecto, eu entendo que o direito ao esquecimento ele pode ser analisado em diversas situações. Sobremaneira, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, qual é essa nova conotação por conta da internet. Então, nós temos aí, essa civilização do espetáculo, como se chama, Tudo hoje está na rede. Então, são várias exposições, a pessoa simplesmente acha que está lá utilizando da sua liberdade de expressão, fala qualquer coisa, tá? Posta qualquer coisa. Então, isso pode trazer uma série de implicações para direitos de outras pessoas. Então, dentro dessa situação que hoje nós estamos vivenciando, eu entendo que nós teremos acaloradas discussões, análise de diversos processos pelos tribunais envolvendo esse direito. Por quê? Olha só, o direito ao esquecimento, ele pode ser analisado como um desdobramento do direito da personalidade. E isso, implica uma série de situações relacionadas aí às mais diversas ordens. Por exemplo, você tem o direito ao esquecimento relacionado a situações assim mais complicadas, como crimes, que ocorreram e que as pessoas simplesmente isso não pode ser varrido, aí dos registros. Mas, olha, tem outras situações em que a pessoa foi exposta a um vexame, a um constrangimento, e que isso, para que ela possa seguir, para que ela não possa ter nenhum problema, até no âmbito profissional, pessoal, aquilo dali pode ser revisto, pode ser retirado. Então, o que é que eu entendo? Que existem casos e casos. E a corrente que me parece mais assim tranquila, que é a adotada pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, é utilizar o princípio da ponderação. Porque, como eu falei a vocês, embora o STF tenha julgado que o direito ao esquecimento é incompatível com a nossa Constituição, tá? Hoje já se questionam várias lacunas desse mesmo julgamento. Então, aí, se for para encarar a análise desses casos concretos, suscitando o direito ao esquecimento, eu entendo que deve ser feito com base no princípio da ponderação, para que se analise, dentro do caso concreto, tá, ali quais são as circunstâncias daqueles direitos envolvidos. Tá? E aí, desejo a vocês tudo de bom e até o próximo encontro, pessoal. E assim nós vemos a importância desse tema e o quanto ele é atual em nosso cotidiano.
Mas agora, vocês ficam com o Jornal Globo. Boa noite. Até amanhã.